Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação aqui da Universidade Católica de Brasília por possibilitar esse retorno, esse convite, retorno à casa, que eu aprendi a amar, respeitar, e agradeço muito essa possibilidade de estar aqui hoje trabalhando essa temática, né? Da complexidade e da transdisciplinariedade. E hoje participar da parte da manhã que muito me tocou, porque eu começo a pensar em toda essa trajetória nos últimos, vamos dizer, 20 anos, que foram 10 na PUC São Paulo, mais 10 aqui, todos eles na pós-graduação, fazendo formação de professores, né? E tive a alegria, a honra de poder formar 48, né? 28 doutores e 20 mestrandos. Então, foi uma semeadura muito significativa para a minha vida, para mim, cada um, e aqui eu encontro também até netos epistemológicos, né? Estou brincando aqui que eu vi a meninada toda aí bonita da Universidade de Tocantins, que vem acompanhando a professora Maria José Pinho. E é uma alegria estar aqui, encontrar o professor Síveres, muito grata. Estive na parte da manhã com a professora Ceis Almeida também, que mais tarde possivelmente estará por aqui. É um prazer imenso encontrar com vários alunos que eu estou aqui, cumprimento a todos que estão aqui também presentes, né? Um prazer imenso. E, realmente, eu fiquei muito emocionada de manhã de perceber que também e ver que os nossos fundamentos, os nossos autores, fazem sentido para outros grupos e nós nos inspiramos muito neles, nos franceses, não? E que a gente tem uma linha teórica que segue mais ou menos os mesmos, é como base dos nossos fundamentos. Então, algumas coisas que eu tinha preparado para a fala, eu vou passar mais rápido, né? E eu sinto que alguma coisa já foi dita. E o que me chama muita atenção nessa minha jornada, o professor falou na roda da transformação, professor Pasquier, né? É a roda da destruição e a roda da transformação. E essa roda da transformação que eu percebi muito claramente nas nossas aulas, né? E aqui de manhã teve o depoimento da aluna, que é uma aluna brilhante, mas foi uma das alunas que mais peitava, né? Vamos dizer bem assim, discutia fortemente, e, no final, ela falou, professor, eu vou ter que fazer esse mestrado, porque eu tenho que me aprofundar em todas essas teorias. Então, o potencial transformador que eu percebo muito forte nesse nosso trabalho, nessa docência, vamos dizer, transdisciplinar, que fica uma semente. Por quê? Porque é a pessoa na sua inteireza, não é só uma mudança né, em seus fundamentos, uma mudança em suas teorias, mas não, ela é internalizada. Por quê? Porque nós temos que trabalhar como docentes aquilo que o professor Pasquier comentou, é a nossa coerência estratégica. Como docentes, nós temos que vivenciar essas nossas teorias em tudo aquilo que a gente faz na nossa própria vida, né, como docentes, e isso eu acho que é o exemplo, é a coisa que mais marca, né? É aquilo, não só o que nós falamos, mas aquilo que nós somos, estamos sendo, como sempre, né? Então, é esse ateliê de transformação que ele colocou e que se colocou também como um professor clandestino, né? E, muitas vezes, eu me senti, muitas vezes, nesses 20 anos que eu trabalhava com a teoria das brechas, né? Porque, muitas vezes, nós estamos, não foi aqui, mas aqui eu contei sempre com a colaboração de vários professores, mas um pouco mais na PUC, né? O colegiado, às vezes, resiste àquelas novas teorias, resiste, né? E a gente tem que trabalhar com a teoria das brechas, e, a partir daí, é descobrir aquela brecha, aquele potencial onde você pode, ali, atuar, que é, inclusive, o seu próprio ambiente de sala de aula, né? E, a partir daí, ir provocando, né, as transformações, desde que haja coerência estratégica naquilo que você diz, naquilo que você faz, naquilo que você é. Então, o que me chamou a atenção também, acho que todas as falas, eu gostei muito da fala do professor Régis Moraes também, e a fala do professor Régis também nos deu grandes pistas e grandes aberturas. Eu acho que ele sempre... Eu já leio a produção dele já há muitos anos, e a questão, ele tem um livrinho muito precioso, que eu retornei a esse livro há pouco tempo, que é A Espiritualidade na Educação.
e para preparar uma palestra de abertura no grupo de arte e terapia da Univale, em Santa Catarina, que foi um momento muito especial, onde nós integramos a espiritualidade com a criatividade, com a transdisciplinariedade. E a gente viu que o campo estava fértil nessa colheita, né? E foi extremamente gratificante. Então, aqui, realmente, e naquele momento, aquela pergunta que eu fiz, e que ele sobre por que resiste tanto na academia, quer dizer, que a gente encontra tanta existe essa resistência humana, e que a Raquel também comentou, minha querida amiga Raquel, prazer imenso, né, te ver aqui nesse momento. Que resistência é essa? E ele coloca como um obstáculo mental, né? Ele usou o termo individual, conceitual. E, realmente, quer dizer, é esse obstáculo mental, por quê? Porque ele cria o nível de realidade em que cada um se encontra, né? E eu acho que falta muito também, e é por isso que eu começo um pouco essa minha fala, um pouco trazendo um pouco mais da questão da filosofia da ciência, da história da ciência, para chegar na transdisciplinariedade, porque tem que ter um caminho, porque muitas vezes nós entramos direto na complexidade, na transdisciplinariedade, e não se percebe, quer dizer, que na origem de tudo isso existe o quê? Existe uma filosofia da ciência, existem os princípios da física quântica, existe uma série de teorias, né, a partir da qual nós fazemos uma bricolagem teórica, que é o grande trabalho do Edgar Morin, é um grande bricolé, né? Faz maravilhosamente bem toda essa bricolagem para fazer uma reconstrução de tudo aquilo que se vai estudando, que se vai construindo, que se vai elaborando. Então, por isso que eu vou um pouco mais... Eu acho que nós temos que ter essa... congruência, essa busca por todos esses aspectos, e, a partir daí, então, que eu começo essa nossa fala aqui no dia de hoje. Deixa eu só me ajustar aqui. Então, vejam, né? Isso é o que todos os senhores... Não sei se é melhor fechar um pouquinho essa luz, apagar um pouquinho essa luz, se fica melhor para os senhores, mas o que eu quero comentar aqui é que sempre nós construímos, conscientes ou não, o conhecimento a partir de uma forma paradigmática de pensar. E essa forma paradigmática de pensar, esses padrões, eles estão inscritos sempre nas nossas mentes. Sim? E esses padrões é o que concretizam realmente a nossa forma de operar, de construir o conhecimento. Então, toda a nossa maneira de ver, de observar, de construir algo, ela é sempre condicionada por uma série de fatores. Nós só vemos aquilo que nós podemos ver, né? É difícil a gente conseguir, né, transformar o outro, se o outro... Quer dizer, a motivação é sempre interna, Maturana nos fala, tem a nossa biologia que traz... Né, que mostra essa impossibilidade de colocarmos as coisas de fora para dentro, né? Então, é preciso, sim. E aí está Morin nos dizendo sobre essa reforma do pensamento. E, quando ele fala nessa reforma do pensamento tão urgente e necessária, ele está se referindo, sim, à mudança nas estruturas do pensamento. Isso porque nós precisamos rever esse nosso padrão, porque realmente é um padrão de pensamento, quer dizer, ele gera um determinado tipo de conhecimento, ele produz um certo tipo de racionalidade, ele utiliza um tipo de lógica e de estruturação do próprio pensamento. Então, eu diria que... Aí me lembrei dessas figurinhas, né? Das matrioscas, né? Como é que chama? Né? E ela representa aí, essa parte de baixo aqui, o paradigma nosso, né? O nosso pensamento está sendo coberto por todo, né? Envolvido, é como se tivesse esse envoltório paradigmático, sejamos não conscientes disso. E meu convite é para a abertura desse... Né? Vamos destampar isso aí, vamos ver o que está dentro, vamos fazer uma... Eu falo com os meus alunos, a abertura das nossas gaiolas epistemológicas, né? Que eu aprendi com o nosso querido amigo, o Biratã D'Ambrosio, né? E perceber que, em si, quer dizer, dentro dessa nossa cosmovisão, né? Dessa visão de mundo, né? No qual está aí o ser e a realidade, tudo isso influencia, sim, a nossa maneira de operar, a nossa maneira de construir conhecimento. Tá? E aí, isso aí que foi também comentado, né? O próprio professor
proseando conosco, o professor Régis de Moraes, ele vem trazendo toda essa questão, né, dos fundamentos do paradigma tradicional, dessa cosmovisão, né, dos pilares da ciência moderna, e que tudo isso, né, ele falou também sobre a deusa razão, sobre a questão do racionalismo, né, a visão de mundo que exclui a própria subjetividade humana. E a partir daí nós temos uma maneira de pensar, né, uma maneira que vem, uma concepção de mundo como um conjunto de unidades elementais que integram estruturas rígidas para compor os objetos. Então, eu diria, quer dizer, essa forma de operar, com essa cosmovisão tradicional, que, com sua lógica simplificadora, linear, redutora, fragmentadora, que vem provocando uma série... Quer dizer, nós estamos no limite de tudo isso, os senhores todos sabem, apenas eu estou fazendo essa busca, essa trajetória. Né? Por quê? Porque, realmente, os valores são absolutamente, hoje, insustentáveis, e as consequências, estamos aí, com todas essas consequências, esses dados que o professor Régis de Moraes nos trouxe a respeito do século XX, e que ainda, para ele, nós estamos ainda vivenciando um pouco desse século XX, desses resquícios de tudo isso, nesse início do século XXI. Então, eu diria também que essa visão tradicional gerou uma ética absolutamente insuficiente, incapaz de promover a compaixão, a solidariedade, a paz, a responsabilidade e o bem-viver. Não? É o sujeito aí engaiolado, cumpridor de regras, separado de si. Quer dizer, nós estamos aí com a doença do século, a doença da depressão. Né? Quantas inúmeras pessoas, né, que sofrem com essa dor da alma, com essa doença da alma, e que, enfim, nós sabemos que isso tudo vem por uma série de razões de muito longa data. Então, consequências na nossa maneira de pensar. Né? Aí encontramos com as gaiolas epistemológicas que aprisionam a nossa mente e os nossos corações. Eu diria que, acima de tudo, separa educação e vida, e também a vida e a própria aprendizagem, separando a vida e aprendizagem. Então, aí, com todo esse paradigma tradicional, nós temos esse olhar dessa criança numa sala de aula também de Minas Gerais, né, onde as disciplinas, horários, organizações rígidas, enfim, é esse aluno que está desconectado do que está acontecendo, enfadado, triste, preso dentro de todas essas gaiolas. Eu diria, né, que controlado. É aquele menino obediente, controlado em seus sentimentos, em suas emoções e afetos, com a sua mente técnica e o coração vazio. Essa foto também é da mesma escola, né? E se elimina aqui o que é a subjetividade humana, implicando, portanto, negando os desejos, as emoções, os sentimentos, os afetos, que precisam ser controlados, dominados. Nós sabemos que tudo isso, né, nós estamos cansados. Há muito tempo isso já é insuportável. A gente vem discutindo isso desde o início, que nós escrevemos o nosso livro sobre o paradigma educacional emergente, já trazendo, né, essa exaustão existencial, vamos dizer, de uma educação que precisa mudar. E eu diria que, né, nesse período, né, para conhecer o mundo, nós fomos retirando as qualidades mais sensíveis e abandonamos tudo que era subjetivo. Nós ignoramos a sensibilidade, os desejos, as emoções e os afetos, e abandonamos, sim, o sujeito à sua própria sorte. Instauramos o paradigma da disjunção, da fragmentação, da redução. E o Morin chega e nos diz, olha aí, espera aí, essa história está esgotada, mas não a capacidade criadora da nossa humanidade. Né? E é preciso mudar de via, é preciso uma metamorfose, é preciso realmente... Nós precisamos de novos caminhos, nós precisamos de novas vias, nós precisamos, né, de outros olhares, nós precisamos dessa reforma do pensamento. E ele entra com a sua grande obra, aliás, é imensa essa obra, né, que constitui toda a sua produção, que caracteriza o pensamento complexo, e disso aí nós estamos extraindo algumas, né, dando algumas pinceladas e tentando encontrar aí, espera aí, como é que nós podemos chegar e trabalhar isso na educação? Eu acho que o meu grande compromisso com os senhores, né, que eu venho dizendo já há algum tempo, é como é que isso chega na escola, que foi um desafio que o professor Célio Cunha me fez aqui quando nós começamos a trabalhar a complexidade. Ele estava na Unesco e falou, Maria Cândida, olha, o paradigma é esse, mas como é que chega na escola? E esse como é que chega na escola me instigou, nesses últimos 20 anos, a buscar como é que chega na escola.
né? Como é que nós podemos trabalhar a complexidade e a transdisciplinaridade para poder realmente que nos ajude a problematizar o real, a tecnologia, o mundo e a vida. E Morin nos dizendo que dessa importância, dessa reforma do pensamento, para poder se reformar o paradigma, poder, quer dizer, tudo isso é algo absolutamente imbricado, né, para poder reformar as nossas instituições. As nossas instituições precisam ser reformadas para reformar o pensamento. É toda uma cadeia de causas e efeitos aí que não para nunca numa espiral. E, realmente, cada dia mais, a gente vê que a educação tem um papel fundamental em tudo isso, né? Eu diria que é preciso, sim, novas bases ontológicas, epistemológicas e metodológicas. Quando nós vamos entrando só nessa visão da questão da complexidade e da trans, nós estamos... quer dizer, eu fui sempre questionando, porque... que caminho é esse? Como é que eu posso ir? Esse caminho eu fui tentando entender a partir das... né, de estudar um pouco mais os princípios da física, as implicações dos princípios da física na filosofia da ciência na educação, e percebendo, né, que quando que essa revolução começou? Por que se resiste? Eu acho que se discute muito pouco em educação a questão mais as questões mais epistemológicas, em termos da formação do nosso professorado. Eu acho que nós temos, sim, que trazer que isso tem um vínculo, sim, importante na ciência. E isso começou nesse início do século passado, que, como o professor Regis de Moraes também comentou, também, apesar de todo, né, um século aí da sombra, mas também foi um século, né, da luz, que iluminou, abriu alguns portais extremamente importantes já no início do século passado. Então, a partir dessa relação, né, da macrofísica, da microfísica, quer dizer, constituído como uma relação de natureza complexa, nós temos aí dois mundos absolutamente imbricados, tecidos juntos, onde, nesse nível subatômico, o mundo não consiste de objetos isolados, mas de uma rede de interconexões dinâmicas caracterizadoras dos mais diferentes processos. E, com a microfísica, nós percebemos que do objeto se passou à relação, ao conceito de relação, que não existe o espaço vazio, o mundo é concebido em termos de fluxo de movimento, fluxo de energia, processos de mudança e de transformação. Com a lei da complementariedade de Bohr, ela trouxe a natureza complementar da matéria, onda e partícula. Essa mesma imagem foi usada, né, pelo professor Pasquier, né, que nos possibilitou, quer dizer, para compreender uma determinada realidade, nós temos que ir olhando por aqui, olhando por ali, olhando por cima, para ter uma visão mais completa, e que, às vezes, as duas visões são absolutamente complementares para a explicação da natureza da matéria, né? E a complementariedade passou a ser, implica, sim, a necessidade de usarmos, às vezes, dois conceitos para explicar e conceber uma determinada realidade. E o importante princípio aí de Heisenberg, né, que trouxe aí o princípio da incerteza, e que essa não é uma consequência da dificuldade nossa, né, não é consequência dos defeitos da medição, mas é um princípio que rege a natureza da matéria. E não é possível, então, determinar com exatidão a trajetória de qualquer partícula atômica. Tudo isso teve consequências incríveis, né? Por quê? Porque surgiu, a partir daí, um novo status nas relações sujeito-objeto. A noção de objeto ela foi substituída pelo conceito de relação, interação, interconexão. O conceito de energia, aqui, trabalhado na parte da manhã, tão bem falado pelo professor Regis, né? E a questão que, né, como Einstein recebeu aquela, né, acho que foi a descoberta acho que mais importante do século passado, que trouxe consigo esse dinamismo energético que passou a reger o conjunto de fenômenos físicos, biológicos, e a energia é algo invisível, mas é responsável pelas invariâncias, pelas transformações físicas, né? E tudo isso trouxe uma grande mudança nas perspectivas epistemológicas do sujeito e do observador científico. Então, esse paradigma trouxe consigo todo esse dinamismo energético, que não existe o espaço vazio, reina a unidade dos contrários, o indeterminismo, a causalidade circular, de natureza retroativa, de natureza recursiva, a lógica ternária, onde se predomina também a incerteza nas relações, o acaso, as emergências. Tudo isso vem por essa ciência toda que aconteceu já no início do
século XX. Com isso, ele trouxe que, né, a incerteza, o indeterminismo e acaso são princípios ontológicos constitutivos das relações sujeito-objeto. Sujeito-objeto, sujeito-meio, como dois sistemas abertos, como duas emergências em processos de interdependência, onde cada um tem, sim, a sua identidade e a sua funcionalidade própria, mas estão trocando, né, energia, matéria e informação. Né? E eu diria que essas relações de troca, dessas interações, surge, né, essa dimensão auto-eco-organizadora, e, como Morin fala, é essa dimensão auto-eco-organizadora que vai gerar autonomia, e essa autonomia ela é sempre relativa, é relacional, está sujeito, sim, às incertezas, está sujeito ao acaso, ao indeterminismo, né, e por aí vai. Então, vejam bem, o que traz tudo isso para nós? Que eu acho que, em termos de educação, é fundamental a gente ter essa consciência. Né? Os aspectos ontológicos, onde o ser e a realidade estão sempre em processo de interação e de interdependência. Ambos coevoluem, ambos, quer dizer, vão se auto-eco-organizando a partir desses processos de interpenetração de energia, matéria e informação, a partir do que a biologia que Maturana nos fala, desse acoplamento estrutural entre, né, o sujeito e o meio no qual está inserido. E essa ontologia é uma ontologia que tem a complexidade como base estruturante, é uma ontologia complexa, onde o ser e a realidade emergem juntos, estão codeterminados em seus processos, estruturalmente acoplados, não existindo uma realidade independente da natureza subjetiva. Então, eu diria que esses processos de interpenetração sistêmica são geradores de todos esses fluxos nutridores entre sujeito, né, objeto, o processo e a própria realidade. E eu diria que isso refere-se à natureza dos fenômenos. Então, o que eu acho importante aqui, quer dizer, esse conjunto que nos traz, porque isso aqui, para mim, é o que está na base da transdisciplinariedade. Né? Nós temos aí um ser que é multidimensional, com diferentes níveis de percepção da realidade, né? Um sujeito complexo, integrado, onde o ser, o conhecer e o fazer vão se modulando continuamente na relação sujeito-objeto, em seu viver, conviver, nutrido sempre pelo emocional, pelo racional, intuitivo e pela dimensão espiritual. Eu diria que, ao mesmo tempo, esse ser que é multidimensional, pluridimensional, como o professor Régis de Moraes falou na parte da manhã, atua numa realidade que também é multidimensional, portanto, ela é constituída de diferentes níveis de materialidade, entre esses diferentes níveis de materialidade existe toda uma interdependência recursiva, interativa, retroativa, auto-eco-organizadora. E o padrão que se forma a partir daí, nessa realidade, é um padrão em rede, que tem a complexidade, a indeterminação, a incerteza, as emergências entranhadas no tecido do universo e presentes em todas as dimensões da vida. Então, dessa relação, né, nós temos aí a complexidade como um fator constitutivo da vida, integrando, né, nessa dimensão organizacional o macro e o micro. E essa nossa realidade ela é produto, sim, de uma engenharia complexa, ecossistêmica, relacional, produto de interações, inter-relações, retroações que se manifestam nos mais diferentes domínios da própria natureza. E o mundo funciona, portanto, de maneira sistêmico-organizacional, constituído de totalidade / partes, cujo padrão funcional é o padrão em rede. Isso os cientistas todos, Ken Wilber e Capra, né, vários, Morin, enfim, nos traz essa dimensão, né, da própria natureza aqui. Então, quer dizer, e esse sujeito, eu gosto muito dessa imagem do Frank Hovel, porque me mostra esse sujeito como parte da realidade, ele só pode ser compreendido a partir das suas relações com o meio, da complexidade das relações desse sujeito com esse meio. Tudo isso provocou mudanças, essa visão dessa ontologia complexa, consequentemente, provoca mudanças na nossa... tem de seus desdobramentos nas questões dos processos de ensino-aprendizagem, como nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Então, desta relação emerge também,
né, dessa visão ontológica complexa, emerge a subjetividade, a intersubjetividade, reveladoras, eu diria, da impossibilidade desse conhecimento objetivo da realidade. E surge, então, esse sujeito pluridimensional, que explorando os diferentes níveis de materialidade do objeto a partir dos seus diferentes níveis de percepção da própria realidade. Então, existe sempre esse dinamismo intrínseco em todos os fenômenos físicos, biológicos, psicológicos, sociais, culturais, e, como dissemos anteriormente, a noção de objeto foi substituída pela noção de relação, e é esse mundo da interação onde tudo está em movimento, em construção e desconstrução. Eu acho que é fundamental nós tomarmos consciência de que nós construímos o nosso mundo, a nossa imagem e semelhança, e dele participamos. Então, não existe aí o vazio quântico, que está sempre cheio de energia, de possibilidades, de potencialidades e probabilidade de ocorrência disto ou daquilo. Nem tudo vai se materializar, mas possivelmente, quer dizer, vai depender de uma série de fatores para que algo se materialize. Então, o que o nosso amigo Edgar Morin fez? Eu estou fazendo uma síntese aí, espero que a Ceissa não fique brava comigo de trazer toda essa construção incrível, monstruosa, maravilhosa, né, de Edgar Morin, que é o nosso amigo, né, muito querido, muito especial, e né, que faz essa bricolagem, né, de várias teorias, constrói a sua obra magnífica sobre o pensamento complexo, né, trazendo aí as teorias dos sistemas complexos, e eu extraio de tudo isso esse conceito, esse núcleo, né, conceitual da própria complexidade, que me explica que essa realidade é não linear, caótica, fractal, difusa, inacabada, e sempre em processo de construção, desconstrução e reconstrução a partir dessa visão complexa de mundo, né? Então, são essas explicações todas, né, que me faz com que eu perceba que a nossa realidade é absolutamente incerta, e cada dia mais nós estamos convictos dessa incerteza, da nossa provisoriedade, de quando tudo absolutamente efêmero, temos que estar inteiros sempre naquilo que nós estamos fazendo e fazê-lo com muita alegria, exatamente porque nós temos que sempre estarmos nos auto-eco-organizando, né, em todos esses processos, que são processos emergentes, sinérgicos, convergentes, divergentes, em termos de energia, matéria e informação. Então, né, e aí o Morin, como os senhores, né, define aí a questão de que o complexo é aquilo que é tecido junto. Então, é uma propriedade da matéria, sim, é um fator constitutivo da vida que possibilita a emergência de todos os processos, fatos, fenômenos, objetos, interrelacionados e por aí vai. Então, eu vejo como uma propriedade sistêmica que está presente em todos os fenômenos sistêmico-organizacionais da vida, em todas as dimensões. Eu vejo, então, né, aí que nós estamos preocupados exatamente com essa dinâmica, né, do simples, da simplificação com a complexidade. É uma dinâmica que trabalha todas essas questões da incerteza, e, a partir dessa dinâmica, que nós temos esses fenômenos absolutamente aleatórios, né, e que a complexidade está sempre relacionada ao acaso, e isso é algo absolutamente ontológico, né, enfim. Eu diria que a complexidade ela incorpora, portanto, as noções de ordem, desordem e organização presente em todos os sistemas. A ordem é inseparável da desordem no seio de uma organização, e essa dinâmica é que permite toda a evolução do universo. Estamos aí sabendo que nós não podemos separar, o todo não pode se reduzir das partes, né? Fragmentamos ao todo, perdemos a sua essência, e então, Morin nos propõe que a complexidade como base guia do nosso pensamento e da nossa ação. E, dentro das leituras que fizemos, nós percebemos que nós trabalhamos, quer dizer, com essa dimensão, a complexidade a partir dessas duas dimensões, de uma lógica, a partir de uma dimensão lógica, e a partir de uma dimensão organizacional, né? E, a partir dessa dimensão lógica, como ela se transforma nesse princípio regulador do meu pensamento e da minha ação, da minha maneira de compreender e fazer a própria leitura da realidade. E isso requer, sim, um olhar complexo sobre os fenômenos que já não separam
sujeito-objeto, sujeito-cultura, indivíduo, sociedade e natureza. E essa dimensão organizacional que não separa as diferentes partes constitutivas da própria realidade do próprio ser humano. E, a partir daí, essa frase do físico David Bohm, indivíduo como ser indivíduo, é o físico que nos fala, né? E tudo que isola um objeto destrói a sua realidade. E, com isso, a complexidade trabalha essa multidimensionalidade humana a partir do quê? De diferentes linguagens, formas de expressão e de materialização do conhecimento. É aí que a transdisciplinariedade também vai nos ajudar nessa materialização e a se trabalhar melhor essas questões da educação. O que eu chamo a atenção aqui é que essa visão ontológica tem relações lógicas diretas com a questão epistemológica e metodológica. E, né, erros ontológicos implicam em erros epistemológicos e, consequentemente, em erros metodológicos. Então, a partir dessa epistemologia da complexidade, né, uma ontologia complexa, ela tem desdobramentos nas questões epistemológicas, né, e essas questões epistemológicas, quer dizer, essa epistemologia da complexidade, ela exige novos instrumentos, novas categorias para a leitura da realidade, novas categorias de pensamento, novos instrumentos para um pensar complexo, para que nós possamos compreender os fenômenos, os eventos e os próprios processos. Que seria, né, que instrumentos seriam esses que a gente poderia trabalhar com essas novas ferramentas para conhecer esse universo complexo, né? E ele nos oferece esse conjunto de operadores cognitivos para um pensar complexo, né? O princípio sistêmico organizacional do todo das partes, o princípio hologramático, o princípio da retroatividade, quer dizer, da causalidade circular de natureza retroativa, como simples feedback, que volta para aquele determinado ponto, como se fosse um termostato, né? A causalidade recursiva, que entra nessa espiral evolutiva, né? O princípio da auto-organização, o princípio da autonomia relativa, enfim, são princípios dialógicos, o princípio dialógico, a reintegração do sujeito, né, no processo de construção, nessa relação sujeito-objeto. O que eu fiz aqui? Deu. E eu diria que eu acrescento o que ele mesmo apresentou como princípio ecológico da ecologia da ação, que é extremamente importante para as questões nossas, né, da nossa vida em geral, da educação, né, onde toda ação é uma ação ecologizada. Ela entra no jogo das interretroações e não mais nos pertence. Então, na nossa mediação pedagógica, o cuidado com a palavra, o cuidado que nós temos que ter com, muitas vezes, no ambiente virtual, onde nós abortamos todo um processo de construção do conhecimento a partir de uma entrada inadequada. 10 minutos não dá. Espera aí. Eu comecei, vocês me deram 3h15 para começar. Então, eu acho que não vou conseguir cumprir, mas vamos ver o que é possível, né? Enfim, eu até fiquei nervosa. Enfim, né, essa dimensão que toda ação é uma ação ecologizada, que ela entra no jogo das interretroações e não mais nos pertence, e, a partir dessa complexidade dos sistemas abertos, né, todo o contexto de formação é um contexto ecologizado, é um contexto autopoético, é um contexto relacional, e é a partir das ações ecologizadas que emergem as nossas estruturas do pensamento. E ocorrem as emergências e a transcendência, como princípios que nos ajudam a compreender a realidade complexa, plural, multidimensional, e a compreender a realidade realmente educacional em sua dinâmica complexa. Então, esses operadores cognitivos, né, eles nos ajudam, é uma condição para uma nova racionalidade, mais dialógica, intuitiva, criativa, inovadora, global, superadora de toda a fragmentação, do reducionismo, enfim, que possibilita, né, os questionamentos, né, e possibilita o que eu coloco aqui, o desejo de sonhar.
Então, o universo é dotado de toda essa generatividade, de todos esses processos de auto-eco-organização e de emergências, e também emergências e transcendências, que são propriedades dos sistemas vivos a partir dos processos auto-eco-organizadores. Uma emergência como algo novo, né, que surgiu sem ser determinado pelo passado. Eu vou ter que caminhar um pouquinho mais rápido, né? E essa capacidade de transcendência, aí é o nosso vínculo depois também, que a transdisciplinariedade nos abre o campo do sagrado, né? Ela, que Basarab Nicolescu nos fala, né? A criatividade é algo absolutamente transdisciplinar. Então, é essa capacidade intrínseca que o organismo tem de ir muito mais além da sua realidade, de introduzir algo novo e criativo no padrão. Isso envolve todas as nossas dimensões, em todos os nossos níveis. Tá? E o nosso mestre Paulo Freire, de quem eu tive a honra de ter sido aluna em 2 semestres na PUC São Paulo, no meu doutorado, né? E que nos falava que, né, que nós somos sempre seres inacabados, incompletos, em constante processo de vir a ser. Então, de uma ontologia complexa deriva a epistemologia e as metodologias daí pertinentes. Então, eu vejo essa complexidade como a base ontoepistemológica aqui da transdisciplinariedade. Então, eu trabalho a partir daí com esses conceitos, né, com essa dimensão. Ela me traz essa dimensão organizacional que liga os níveis de realidade. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui. Isso aqui que eu acho muito importante, que eu acho que tem uma... Né, o que está além das disciplinas? Além das disciplinas está o sujeito na sua plenitude. Né? Espírito, mente, corpo, esse sujeito integrado. O trans, o próprio conceito, o prefixo trans, já nos fala que é preciso ir além. E essa transcendência disciplinar se reencontra com a transcendência do próprio sujeito. E a transdisciplinariedade, então, a problemática do sujeito vai se sobrepor à relação, a problemática entre as disciplinas, e a reconhecer a possibilidade de novos diálogos, de novas pontes, sem que isso possa ser ameaça para quem quer que seja. Tá? Então, eu diria que é, sim, aquele sujeito implicado a partir de um diálogo que é convocado pelas disciplinas. Então, nós temos, sim, academicamente, tem se trabalhado até a transdisciplinariedade em nível de conteúdo. Né? É o que está entre e através. É um nível, sim, podemos chegar àquele conteúdo, a um projeto transdisciplinar, mas que, a meu ver, falta essa outra dimensão, que é esse ir além das disciplinas, além dos conteúdos. E meu reencontro aqui com essa dimensão de Patrick Paul, que nos fala que a epistemologia das interações disciplinares, quer dizer, do objeto, necessita ser sobreposta pela epistemologia do sujeito transdisciplinar. Então, o que já foi comentado aqui, né, as explicações de Basarab e Nicolescu, que fala sobre a transdisciplinariedade, só um instante, que esse conhecimento, né, implica nesses 3 eixos, que é produto, sim, de uma tessitura complexa, auto-eco-organizadora, tecida nos interstícios da intersubjetividade, na pluralidade de percepções e significados emergentes. Então, eu diria, né, que esse universo é o universo da criação, é o universo das interações, é o universo da inseparabilidade. E que a problemática ela está inscrita nessa palavra da transdisciplinariedade num duplo encaminhamento. É um conhecimento, portanto, é uma epistemologia que procura ser trabalhada no interior das fronteiras disciplinares e que, ao mesmo tempo, testemunha, assim, a complexidade do sujeito, né, ou da sociedade em sua interação com o objeto. Então, entra em cena o sujeito com a sua percepção fenomenológica e com a sua lógica, concebido, portanto, nessa plurimultidimensionalidade, em sua subjetividade, que acessa e trabalha os diferentes níveis de realidade e de materialidade do objeto. Esse já foi mostrado aqui. Né? Esses níveis de realidade podem ser áreas do conhecimento, podem ser os sistemas naturais, macrofísico, microfísico, os sistemas sociais, são níveis de realidade que acabam favorecendo a sua compreensão a partir dessas relações. Tá? Eu diria que esse conhecimento transdisciplinar ele explora aquilo que permeia os diferentes níveis de realidade do objeto e de percepção do sujeito. É aquilo que está na ordem
mais profunda, implicada, dobrada dentro de cada um de nós e que a lógica binária, a racionalização pura, não consegue abarcar. Ele nos abre, é como uma chave que abre um grande portal, porque nos ajuda a perceber também o que é subliminar e que habita a região em que os sentidos ou a racionalidade não consegue penetrar, e que requer a participação das outras dimensões humanas, como a intuição, a imaginação, a sensibilidade, a criatividade para a sua melhor compreensão. Eu já comentei que acontece em níveis de conteúdos, mas também aqui, quando nós reintegramos esse sujeito, e aí ela se abre para novos campos anteriormente rejeitados pela ciência, que é da ordem do sagrado, ou de certas formas de experiências e de percepções inscritas na subjetividade. Elas favorecem a entrada na zona do sagrado, o que ele chama também de zona de não resistência, na qual nós não penetramos com a racionalidade fria, mas sim com a intuição, com a imaginação, com a meditação, ludicidade, criatividade. Nós penetramos com o olho do espírito. Isso facilita a emergência de um outro nível de consciência, de um outro tipo de conhecimento a partir do acesso a esses outros níveis de realidade. Então, a metodologia transdisciplinar nos ajuda a estabelecer a correspondência entre o mundo exterior e o mundo interior do sujeito, ampliando seus níveis de percepção e de consciência. Como isso se materializa na escola? Através de diferentes linguagens, formas de expressão e materialização do conhecimento, através de uma pedagogia integral transdisciplinar. Eu acho que aqui o integral, quer dizer, eu coloquei, mas a pedagogia transdisciplinar, ela implica nessa inteireza humana, né, nessa participação, nessa busca pelas linguagens corporais, estéticas, musicais, meditativas, poéticas, que levem em conta essa multidimensionalidade humana. Isso nos dá uma outra liberdade para olhar, para refletir, para pensar, para depurar, para pesquisar a ciência, para desenvolver os nossos projetos em termos de mestrado, de doutorado, e para perceber o que acontece em outros níveis de realidade, sem que isso possa ser uma ameaça à academia. E nesse esquema aqui, que eu tento trazer nessa visão, né, em que nós partimos dessa base estrutural que vem da física, que vem da biologia, que vem da ciência, e que nos dá essa visão de uma ontologia complexa, quer dizer, este ser imbricado numa realidade, né, que está sendo, e, a partir daí, né, nós trabalhamos com uma epistemologia da complexidade, com seus operadores cognitivos para um pensar complexo, que também gera uma epistemologia da transdisciplinariedade, e, a partir daí, nós trabalhamos as metodologias transdisciplinares. Então, a nossa docência, né, a didática, o currículo, as estratégias didáticas transdisciplinares que acabam se transformando, né, sendo uma expressão de toda uma fenomenologia complexa e transdisciplinar. A criatividade, para mim, ela é a expressão dessa fenomenologia complexa, né, e transdisciplinar, onde, nessa docência, nós trabalhamos nesses dois eixos, o eixo do sujeito multidimensional, né, onde você que está inserido numa realidade. Então, ajuda o aprendiz a superar as condições materiais da sua existência, ao mesmo tempo em que ele elabora e transforma as suas condições cognitivas, emocionais, voltadas para o desenvolvimento humano. Então, nessa docência transdisciplinar, nós reencontramos esse sujeito indo além dos conteúdos, em busca desse conhecimento, que é o conhecimento duradouro, que afeta o ser humano, que afeta a conduta dos nossos alunos e que é, muitas vezes, deixado de lado. Por quê? Porque nós continuamos adestrando muito e educando muito pouco. Então, eu vejo aí, nessa docência como expressão, nós trabalhamos com todas as dimensões humanas, sabendo que o racional não dá conta de explorar essas outras dimensões e que é preciso intuição, imaginação, sensibilidade, e abre a porta também para a espiritualidade, para nós trabalharmos as práticas meditativas, para nós resgatarmos essa espiritualidade, essas dimensões todas que constituem o sujeito na fruição da energia, matéria e informação. Implica, portanto, nessa dinâmica integradora
do corpo, da mente e do espírito, né? No sentido de garantir a integração dessas dimensões todas em nossa corporeidade, tendo como foco o desenvolvimento humano a partir dessa multipluridimensionalidade, da multireferencialidade, né? Então, não dá para a gente passar, e só vou dar pistas, né, das categorias dessa docência, né, que nós trabalhamos a partir da abertura, a partir da contextualização, porque sem um contexto nada faz um sentido, porque cada cultura, cada contexto, né, ela constrói um senso do eu, e ambos têm papel importante na maneira como os potenciais humanos evoluem. A frase do Edgar Morin, que nos diz que o que nos circunda está inscrito em nós. A outra categoria é a multireferencialidade, e é fundamental aqui a ética, como a ética da religação com o outro, a ética da solidariedade, da responsabilidade com a comunidade envolvida, com o seu local, com o seu país, né? Nos traz aí a cidadania planetária, com a humanidade de cada ser aprendente. Quer dizer, ele nos ajuda a trabalhar a ética da compreensão, e essa ética que fraterniza as relações, que reumaniza o conhecimento e que nos ajuda a cultivar os valores de uma cultura matrística, a compreender que todos nós somos partes da vida. É a ética do cuidado, da amorosidade, a ética da inclusão, a ética planetária, cujo primeiro passo é a ética ecológica, que cuida tanto da ecologia interior como da ecologia exterior. Eu diria que traz a subjetividade, a intersubjetividade, a outra categoria da autoeco-organização, nos traz a emergência e a transcendência, a dialogicidade processual. E eu gosto muito dessa imagem aqui, porque também revela a ecologia dos saberes, nos ajuda a colocar na mesma balança tanto a racionalidade técnica como a sabedoria humana, tanto o conhecimento científico como o conhecimento humanístico e as tradições. Ela revela, né, a sabedoria do nosso mestre Edgar Morin. Me traz aí a criatividade como sendo uma das categorias da docência transdisciplinar, me traz também, né, porque a criatividade ela é fruto de todos esses processos dialógicos, recursivos, hologramáticos, autoeco-organizadores, né? E me traz também, como categoria importante a ser trabalhada, a questão da espiritualidade, como algo que nasce desde dentro e se apoia na própria interioridade, autonomia, na própria criatividade e liberdade. E a experiência espiritual como uma experiência imediata de uma presença, algo que nasce das profundezas do ser, e que permite esse encontro consigo mesmo, do eu consciente com o eu profundo, a partir do diálogo que vai além das palavras, que une a totalidade da minha interioridade com a totalidade da minha exterioridade, e o que eu faço a partir daí se resulta numa obra de arte, né? Eu diria que aí essa docência me permite encontrar na arte o momento significativo de criação solidária, de sensibilidade, de amorosidade, beleza e compreensão da própria vida humana. Ela necessariamente exige uma outra mediação pedagógica, e uma mediação que nos leva a perceber que nós não somos apenas constituídos de racionalidade, de técnica, mas também de arte, de poesia, de prosa, de ética, de estética, de admiração, de sentimento, espírito e emoção. Que somos também seres amorosos. Temos aí a nossa imaginação, a sensibilidade, a intuição. Somos seres multidimensionais, multissensoriais, pois observamos a realidade a partir de uma cooperação global de todos esses, né, sentidos. Eu acho que tudo isso assim, é muito importante para a preservação e a valorização da vida em todos os sentidos. E eu diria que essa docência, sim, ela vai nos ajudar a começar a preparar, a vir preparando os nossos alunos, que eu diria a civilização, que o próprio Morin fala da religação, que é essa civilização do sujeito integrado consigo, com o outro, com a natureza. É uma civilização sintonizada com a sinergia da complementariedade, da solidariedade, da sustentabilidade e da revalorização da vida, voltada, que eu diria, para uma construção de uma cultura de paz e não violência. E lembrando que nós só temos um mundo que criamos com o outro, e só esse mundo, só o amor
nos permite criar esse mundo comum. Muito obrigada e desculpe o tempo. É um prazer poder ouvi-la, doutora Maria Cândida. Como a senhora também trouxe aí a questão da escola mineira, né? Citar um autor mineiro, João Guimarães Rosa, que é junto dos bons que nós fica melhor. Acho que é por isso que nós estamos aqui. Muito obrigada pela sua contribuição. Bom, a senhora falou que precisamos reformar o pensamento. É uma frase, né, nas suas aulas, sempre nas suas contribuições, tanto suas quanto do Morin. Mas qual seria a percepção da senhora entre a transdisciplinariedade e a Base Nacional Comum Curricular? Ela oportuniza compreender a realidade? Olha, essa é uma pergunta cabeluda, né? Olha, eu acho que a questão da base curricular, nacional curricular, ela não favorece uma docência transdisciplinar, vamos dizer assim, né? Quando nós escutamos, aí vemos os documentos, quando nós escutamos alguns vídeos, né, do Calegari e outros mais aí, né, falando sobre a base nacional, e a gente lê o documento, tem muita coisa muito linda, né, muito interessante. Mas, na prática, ela está sendo profundamente questionada, né, por algo que vem de cima para baixo, que não trabalha a questão do contexto, ou embora abra um espaço para se trabalhar. Enfim, eu acho que ela não me favorece para uma docência, vamos dizer, transdisciplinar. Eu acho que ela tenta integrar, quer dizer, principalmente na questão do ensino médio, em áreas, né, do conhecimento, mas eu acho que ela está um pouco longe do que nós estamos colocando, né? Como é que fica essa questão dessa multidimensionalidade humana? Será que ela está privilegiando mais as questões de conteúdo, as questões cognitivas, né? Ou no discurso ela está, mas como é que é a condição desse professor que vai ter que trabalhar em tão pouco tempo, que não foi formado para isso? Então, eu acho que ela não para mim, não responde a alguns princípios que nós temos aqui estabelecidos e que são extremamente importantes para essa docência, para se viver com o corpo, né? E se ter uma coerência estratégica na nossa docência, uma coerência ontológica, epistemológica e metodológica. Acho que ela não favorece esse triângulo paradigmático. De qualquer forma, favorece, ela traz consigo uma ontologia, uma epistemologia e uma metodologia. Mas eu não vejo que seja essa nossa que estamos aqui. Mas, na realidade, isso depende muito, realmente, do professor, do seu metro quadrado onde cada um pisa. E é aí que nós podemos transformar. É aí que nós podemos ser subversivos, como foi dito aqui na parte da manhã. É esse metro quadrado, é você exercer essa docência a partir daí. Não preciso eu trabalhar com várias disciplinas. A minha atitude, ela pode ser uma atitude absolutamente transdisciplinar. Se eu olho esse sujeito, se eu resgato esse sujeito nessas outras dimensões. E é aí que faz a diferença a sua docência transdisciplinar. Professora, muito obrigada. Eu venho do Paraná e estou apaixonada pela sua fala, assim. Fiquei até bravo com ele, porque ele foi interromper. Bom, a minha pergunta diz respeito à criatividade, né? É possível que nós tenhamos uma criatividade uma transcriatividade, se a gente pensar do ponto de vista que ela também é um fenômeno multifacetado, assim como o humano como o indivíduo o sujeito ela é subjetiva também, tem todas as características da transdisciplinaridade. O que a professora acha disso? Porque eu penso nos fatores conativos, cognitivos, relativos, todos assim, como se trabalhassem em rede no entendimento da criatividade. Então, quando a professora falou, eu fiquei pensando justamente nisso. A sua compreensão já me dá a pista de que a criatividade, ela implica uma fenomenologia complexa e transdisciplinar. Ela, para mim, porque essas teorias todas, elas vão trazendo, quer dizer, a criatividade está no sujeito.
a criatividade, né? Aí vem Mihaly, Csikszentmihalyi, também trabalhando o conceito, né? Aqueles do campo, do domínio, né? Que já amplia muito mais. Mas depois a professora Albertina já vem trazendo, Albertina Michans, que já traz algo mais sobre a criatividade, a questão da complexidade. O professor Saturnino também, de la Torre, meu amigo, ampliando um pouco mais o conceito. Mas, para mim, a criatividade ela está na dinâmica relacional da relação do sujeito com aquele objeto do conhecimento. Ela ocorre porque, a partir do momento em que você está com todas você está imbricado naquilo, por exemplo, numa obra ou na escrita de algo criativo, né, naquele objeto, você vai trabalhando, colocando a serviço disso tudo todas essas dimensões, né, naquela construção. E, ao mesmo tempo, você vai depurando e vai trabalhando aquelas múltiplas dimensões daquilo que você está. E você entra num processo de fruição. E, nesse processo de fruição, que ela acontece naquele ponto de encontro, e quem falava ela acontece no encontro desta relação do sujeito com o objeto, né, o ator, já vou lembrar o nome dele, né, que é um autor mais antigo da questão da criatividade, que escreveu um livro em 1973, um minuto só, que já me lembro, né, que ele fala que exatamente ela ocorre nesse ponto do encontro. E esse ponto do encontro é o ponto do sagrado. É o ponto onde você não entra com a sua racionalidade, você entra com a intuição, você entra com a imaginação, você entra com a sensibilidade. E, por isso, para mim, ela é essa fenomenologia, implica essa fenomenologia complexa e transdisciplinar. Então, por síntese, a criatividade é complexa. O autor é Holomei, com 2 L's. Tá. A gente pode concluir assim que não querendo diminuí-la, mas que ela é complexa. A própria criatividade em si, ela tem um conceito complexo. Ela implica múltiplas dimensões, né, humanas e da própria realidade do objeto, né? Não, acho que a palavra diminuir aí que me pegou de surpresa, porque eu acho que você amplia, né, essa dimensão. Você traz uma outra categoria, ela implica um outro nível de consciência. Essa consciência dessa elaboração, né, de algo criativo, novo, emergente naquele momento, é uma consciência transdisciplinar, que ocorre porque amplia o nível de realidade do sujeito e do objeto, naquela relação dupla de sujeito-objeto, no nível de realidade e nível de percepção. O nível de percepção desse sujeito vai aumentando, vai crescendo e vai reelaborando esse objeto, vai retrabalhando, vai criando, né, até chegar naquela produção, daquele nível do que é o ponto. Tá? Bem, muito obrigado, Maria Cândida. Um prazer, meu nome é Javier Colado, a gente vem do Equador, mas eu fiz o meu doutoramento em Salvador de Bahia. Opa, o português está muito bom. Então... É meio baiano, meio espanhol, mas tudo bem, acho que dá para entender, né? Eu queria agradecer muito a sua fala, também aos organizadores, a Florência em particular, pelo convite. E eu queria fazer uma pergunta mais provocativa, né? Para conhecer a sua opinião sobre a educação do futuro, porque sempre que falamos de educação do futuro, falamos de crianças, de adolescentes, mas a população mundial está crescendo e cada vez somos mais idosos. O que acontece com essas pessoas, com essa franja, com a terceira idade, que nunca falamos de isso, mas acho que tem muita importância na educação do futuro. Eu queria conhecer será que existe uma educação não intergeracional, mas transgeracional, porque também temos que ter em conta todos aqueles que estão vindo e que ainda não chegaram, né? Essa presença do terceiro oculto, nesse sentido. Então, essa pergunta é meio desafiante, provocativa, para conhecer a criatividade. Bem, obrigado. Olha, Javier, um prazer tê-lo acá. É um prazer ouvi-lo. Olha, sempre que eu vejo a palavra futuro, eu trago para o presente, porque nós empurramos lá para frente. E quando nós temos, né, por exemplo, os 7 saberes, né, para o futuro, nós transformamos aquilo em 7 saberes para uma educação do presente, porque o nosso presente
precisa ser muito trabalhado. Nosso presente precisa ser compreendido numa outra dimensão, numa outra. Nós temos que ampliar a nossa lupa sobre os nossos problemas educacionais do presente. E sem essa reforma do pensamento, sem você trabalhar esses princípios auto-eco-organizadores, esses dialógicos, a nossa compreensão fica absolutamente limitada, sem perceber quais são esses subsistemas todos que estão impedindo, vamos dizer assim, essa evolução, uma melhoria da nossa educação para o presente. Né? Mas você fala, né, em termos de futuro, das próximas gerações, né, eu acho que nós temos tantas incertezas para repensar esse quadro de futuro, né, o que eu estou tentando é trabalhar a nossa educação do presente. É essa educação que precisa, porque nós temos crianças, as crianças não estão suportando a escola de hoje, a escola que ela está recebendo. E essas crianças são crianças absolutamente com chip mudado, vamos dizer assim, né? Elas têm uma outra potencialidade. Elas têm, e a escola continua absolutamente na sua pedagogia tradicional, que não dá resposta. Aí eu vejo aquela imagem daquelas duas crianças que me toca profundamente, que fala, eu não quero mais essa escola, é a escola do presente. Então, se você me deu para pontuar, eu pontuo dessa maneira. Eu agradeço essa oportunidade.